Olá! Seja bem-vindo ao Processo Cast, o podcast sobre direito processual apresentado por Guilherme Kristen Mello. Olá, seja bem-vindo ao Processo Cast. Hoje temos a felicidade de receber aqui no podcast o professor Antônio Pereira Gaio Júnior. O professor Gaio, para quem não o conhece, é pós-doutor em Direito pela Universidade de Coimbra, pós-doutor em Democracia e Direitos Humanos pelo Ius Gentium Coimbrinch, Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, doutor e mestre em Direito e pós-graduado em Direito Processual pela Universidade Gama Filho, Visiting Professor no Ius Gentium Coimbrinch, Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, professor associado de Direito Processual Civil e Teoria Geral do Processo na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, coordenador da pós-graduação em Direito Processual Contemporâneo da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, professor convidado em cursos de pós-graduação em Direito, professor da ESA da OAB Minas Gerais, membro da International Association of Procedure Law, membro da International Bar Association, membro do Instituto Ibero-Americano de Direito Processual, membro do Instituto Brasileiro de Direito Processual, associado efetivo da Associação de Direito e Economia Europeia, membro efetivo da Comissão Permanente de Direito Processual Civil do Instituto dos Advogados Brasileiros, membro da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional, membro da Comissão de Processo Civil da OAB Minas Gerais, membro da Associação Brasileira de Direito Processual, líder do grupo de pesquisa Processo Civil e Desenvolvimento, editor-chefe da revista jurídica eletrônica Direito, Sociedade e Desenvolvimento, advogado, parecerista e consultor jurídico. Antes de adentrarmos no tema proposto para hoje, professor Gaio, o senhor poderia contar um pouco mais sobre o senhor e a sua trajetória? Seja bem-vindo, é uma felicidade imensa tê-lo conosco. Bom dia, Guilherme. Bom dia a todos os ouvintes. Primeiro dizer que é uma satisfação enorme estar presente aqui, né, gravando esse podcast com você. O convite se fez e se faz inegável, sobretudo vindo de você, querido. E para mim é uma grande satisfação estar aqui. Certamente, esse veículo, né, de comunicação ele é importantíssimo, né? Não somente por divulgar as reflexões críticas da ciência processual moderna, né? Dos nossos tempos, mas, sobretudo, para poder também disseminar conhecimento e conhecer um pouco mais aqueles que produzem e que fazem ciência no Brasil. Você disse aí, fazendo um resumo do nosso currículo, né? Mas é interessante que por detrás disso há uma série de questões que traduziram, né, nesse resultado final, né? Eu muito novo, eu comecei a fazer faculdade de Direito, que, na verdade, primeiro eu fiz faculdade de música, né? Eu me formei em música, e fiz regência na Universidade Federal Fluminense. E no meu último ano de regência, eu queria fazer um curso que só tinha na Bélgica, na Holanda e na Inglaterra, que era um curso de double lease, é um curso de contrabaixo com orquestra. E só tinha nesses 3 países. Eu estou falando isso em 1988, ano da nossa Carta Política. E eu tentei, nas embaixadas, por exemplo, desses três países, já que você quer ouvir algo pitoresco, né? Eu tentei, nessas 3 embaixadas, um visto para poder fazer esse curso, e me foi negado, dizendo que eu teria que estar cursando outro curso superior como garantia de que eu não ia só fazer o curso. Ou seja, que eu poderia estar indo a trabalho. Tá? Esse não era o objetivo. E aí, então, diante da recusa das 3 embaixadas, meu pai já era advogado, professor da Universidade Federal de Juiz de Fora, né, doutor em latim, e, portanto, também advogado. Ele falou, não, então vamos fazer direito. E foi isso, realmente. Eu fui para o direito por uma negação que eu tive nessas 3 embaixadas, que hoje eu agradeço muito, foram fundamentais para a alegria da minha vida, essa negativa. Veja bem como é que das questões negativas a gente faz positivos, né? Do limão a gente faz uma limonada.
eu comecei a fazer direito, então, paralelo com a música. Me formei em música e continuei fazendo direito. E aí a música me sustentava o direito. Eu ganhava dinheiro na música para pagar a minha faculdade. E então fiz faculdade e daí fiz quase todo o tempo na Cândido Mendes, no Rio. E aí depois, acabando a faculdade, fui fazer uma pós-graduação em direito processual. Eu tive professores que marcaram muito a minha vida, como Barbosa Moreira, como Leonardo Greco, por exemplo, 2 professores que marcaram muito a minha vida. Barbosa Moreira, sobretudo. E depois fui para o mestrado da Gama Filho, onde o meu orientador foi o professor Leonardo Greco, e, posteriormente, já emendei com um doutorado, tudo isso diretamente. E a música ficou realmente como um hobby, né? E, enfim, comecei a dar aula também ainda muito novo, né? 26 anos, e ainda depois que eu acabei o mestrado, fui fazer o doutorado, e depois do doutorado, fui ser professor da Universidade Federal de Juiz de Fora, onde saí para fazer o pós-doutorado na Universidade de Coimbra, em 2003. Ano que vem faz 20 anos do meu primeiro pós-doutorado. Depois retornei ao Brasil, fui coordenar cursos de mestrado aqui no sul de Minas. Fui professor também na Gama Filho, na Fundação Getúlio Vargas, em várias universidades, né, que também fizeram parte da minha trajetória intelectual. Até que em 2010 eu resolvi voltar para a universidade pública, fiz o concurso para a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, passei em primeiro lugar, e então, em 2013, fui para o meu segundo pós-doutorado. E a Europa, né, no meu primeiro pós-doutorado, eu morei, né, muito em Coimbra, né, e aí durante 3 anos e meio, quase 4 anos. E é interessante, já que você quer também algumas questões pitorescas serem colocadas, eu morei era eu, um alemão, um chinês e um uruguaio, no alojamento de Coimbra. E a universidade fazia isso de uma forma muito, muito, muito interessante, porque, como é uma universidade muito cosmopolita, ela fazia questão de ter várias pessoas de várias nacionalidades morando juntas para troca de experiências. E eu dormia 8 horas por dia, né? E via o alemão e o chinês dormindo 4, 5 horas por dia. Como eu não entendia isso, eles também não entendiam porque eu tomava 2 banhos por dia também. Então, era uma questão de que eles não entendiam, eu também não entendia. Até que eu vim para o Brasil num recesso, podia vir 2 vezes ao Brasil. Uma primeira vez eu vim ao Brasil, e aí eu estava no dentista, esperando para ser atendido, consultório dentário, e aí eu abri uma revista, Veja, tinha as páginas amarelas da Veja, e tinha uma reportagem do Chico Anísio. E, numa certa hora da reportagem, a repórter perguntava para ele assim, mas, Chico, como é que você consegue trabalhar tanto? E ele diz assim, né? Dizia na época, olha, eu dormia 8 horas por dia, passei a dormir 7 horas por dia, 6 horas por dia, e hoje eu durmo 5 horas. Quando eu li aquilo, foi definitivo para a minha vida. Eu falei, pô, Chico Anísio faz isso, eu vou começar a fazer também. E aqueles meus colegas de Coimbra fazem, eu vou começar a fazer também. E aí comecei a dormir 7, 6, 5 e meia, 5. E então, vai fazer quase 20 anos que eu durmo 5 horas por dia. Sempre de 2 às 7 da manhã. Porque o meu horário, você também tem que descobrir o horário que você melhor dorme. O meu sono melhor te alimenta. E por isso que a gente consegue produzir tanto. Eu durmo pouco, me alimento bem, exercito muito bem, mas tenho uma hora específica de sono, que é das 2 às 7 da manhã. Por isso que a gente produz muito durante esses anos todos, né? Então, 106 obras publicadas, mais de 150 artigos científicos, enfim. E tem o lado da advocacia também, né? Eu sou advogado da Confederação Nacional da Indústria há 28 anos, a CNI, e ao qual também me consome muito. Hoje eu já sou parecerista e sou consultor também de lá. Então, nada mais de balcão, né? Hoje a gente é consultor e parecerista e, enfim, um prazer enorme com relação a isso. E a advocacia sempre também fez parte da minha vida. E aí eu também tenho um filho hoje que também trabalha comigo nessas questões, e, enfim. Então, o lado pitoresco basicamente é esse. Eu voltei o pós-doutorado depois, em 2013, e aí, em 2019, eu fui convidado a ser professor visitante da Universidade de Coimbra. E lá, sou professor, a cada 3 anos eu volto, ano que vem é ano de voltar a Coimbra novamente, e sou professor convidado, pesquisador,
e professor do Ius Gentium Coimbra, que é o Instituto de Direitos Humanos da Universidade de Coimbra. Então, basicamente, Guilherme, essa é uma trajetória bem resumida, tem muita coisa dentro, né? Tem muita questão que eu poderia estar aqui colocando, mas a gente tem um tempo delimitado, quem sabe para um segundo podcast eu possa aprofundar mais ainda. Com certeza, meu amigo. Mesmo sintetizado, né, uma alegria, né, a tua trajetória, né, ela é, por um lado, não interprete mal o que eu direi, mas engraçada essa parte da música que não deu certo e como tu bem pontuou, ainda bem que não deu certo, porque, né, imaginem, né, a comunidade jurídica sem o professor Gaio, né, inimaginável, né, e por outro é uma trajetória de inspiração para todos nós. Muito bem, o nosso convidado no seu livro Processo Civil, Direitos Fundamentais, Processuais e Desenvolvimentos, Flexos e Reflexos de uma Relação, na página 111, em sede de introdução do ponto ao cantil de suas ideias na obra, afirma que, abre aspas, ao processualista, penso, cabe a tarefa de refletir acerca dos propósitos do instrumento processo e perceber que a sua construção, seja ela mirada em uma forma pragmática, o que é natural, axiológica ou teleológica, não poderá se descurar de suas relações com o mundo que o cerca, seus impactos na sociedade em geral e na vida humana de cada um em modo particular. Fecha aspas. Com a citação desse trecho extremamente provocativo ao debate, passo a palavra, no caso, o microfone do podcast, para o professor Gaio expor o riquíssimo e instigante tema Processo Civil e Desenvolvimento. Professor, a palavra é sua, fique à vontade. Bom, Guilherme, você realmente destacou, né, o pinçou, poderia ser o termo melhor, uma passagem extremamente cirúrgica da obra. Pô, perfeito. E essa passagem, ela traduz muito do que somos provocados e do que provocamos com a ideia do processo aqui civil como um meio apto à conquista do desenvolvimento. É importante dizer o seguinte: o primeiro ponto que se faz necessário é saber o que é desenvolvimento. O que é o desenvolvimento? Durante muitos anos, e posso dizer séculos, o desenvolvimento sempre foi confundido com crescimento econômico. Você tem aí, mesmo no século XX, você tem uma questão que envolve a ideia dos estados soberanos de investir em armamento, por exemplo, e poderio militar como uma forma de ajudar na economia, como uma forma de se ter uma segurança de que poderia ser autodeterminante dentro do seu território. Mas isso, evidentemente, se nós pegarmos, desde Adam Smith, que trabalhou a questão da atividade industrial como geradora de valor, o Davi Ricardo, que posteriormente, eu estou falando do século XVIII, já meio do século XVIII para o século XIX, o Davi Ricardo, que introduziu a questão dos meios tecnológicos para provocar a produção industrial, e até Karl Marx, né? No Capital dele, né? No primeiro volume da obra Capital, uma crítica à economia política, ele tentou criar construir algumas teorias que envolviam a teoria do valor e do trabalho do Davi Ricardo e do Adam Smith. Você tem uma construção crítica do crescimento econômico, do que seria o crescimento econômico. Mas foi a partir de Schumpeter, Joseph Schumpeter, e no meio do século XX, que se deu uma guinada inicial nessa construção do crescimento econômico como desenvolvimento ou vice-versa. Schumpeter trabalha com duas questões que envolvem estática e dinâmica. A estática seria a produção em ciclos viciosos, e a dinâmica seria a tecnologia causando um impacto, uma quebra de paradigmas, ou que chama, né, a teoria econômica chama de uma destruição criadora, em que a tecnologia ela tem um impacto
na construção do Fordismo, do Taylorismo, de modo a impactar produção e criar novos paradigmas de economia e de reserva econômica na produção industrial. E veja você que, quando ocorreu a Segunda Guerra, 39 a 45, a Europa estava destroçada. A Europa estava destroçada e ela cresceu, basicamente, pela ideia dos direitos humanos. E a economia sendo um vetor nessa construção dos direitos humanos no mundo europeu. Veja bem que, por exemplo, a SECA, a Comissão Europeia do Carvão e do Aço, né? O carvão francês, o aço alemão, que introduziram, então, formas de gerenciar ou de otimizar a economia no mercado europeu para a reconstrução da Europa. E, nesses termos, depois nós tivemos a Euratom, Comunidade Europeia de Energia Atômica, depois a Comunidade Europeia, a Comunidade Econômica Europeia, né, CEE, até gerarmos a União Europeia, um Tratado de Roma de 1957. Nós vamos ter um movimento na Europa que vem depois com a criação da ONU, né, a Carta de São Francisco, 1945, e aí você começa a perceber, a partir da ONU, da Organização das Nações Unidas, declarações de direitos ao desenvolvimento. Eu vou destacar aqui pelo menos duas importantes e uma consequente. A primeira, uma resolução 2625, de 1970, que é uma declaração sobre os princípios da amizade e cooperação da ONU. Que essa declaração ela traz a ideia de autodeterminação dos povos. Os povos se autodeterminando, se autogerindo, e economicamente, socialmente, politicamente, juridicamente. Uma outra declaração, que é a Declaração sobre o Direito ao Desenvolvimento, essa já de 1986, é uma resolução 41-128, e essa resolução ela já começa a trabalhar o direito subjetivo ao desenvolvimento. Direito subjetivo, o direito de cada cidadão ter o seu desenvolvimento enquanto ser. Veja só que nós estamos falando de crescimento econômico, nós estamos falando de desenvolvimento enquanto qualidade de vida. Seria acesso à saúde, acesso à educação, acesso à nutrição, acesso à malha rodoviária e ferroviária de qualidade, acesso, enfim, a serviços que traduzem uma dignidade humana. E você tem uma declaração que é uma declaração que, na verdade, é um programa de Viena, né? Um programa de ação de Viena, que também ratifica a ideia desenvolvimentista, que é uma declaração de 1993. Essas três declarações elas já sintonizam como é que o mundo estaria, pelo menos hoje, os 171 países que fazem parte da ONU, estariam objetivando um mundo mais humano, menos cruel, pelo menos. Na América Latina, e a gente não pode esquecer, eu estou falando da Europa, mas na América Latina, a ONU também construiu uma comissão chamada CEPAL, é uma Comissão Econômica para a América Latina, em que tinham dois expoentes, que um seria o Celso Furtado, que é um economista brasileiro, talvez o economista mais profícuo, né, brasileiro, podemos dizer assim, e o Raul Prebisch. Raul Prebisch é um economista também uruguaio. E esses dois, particularmente, estudaram o desenvolvimento na América Latina, em países em desenvolvimento, países periféricos, e que, então, trabalharam a questão de substituição de importação, né? Ou seja, como é que poderia substituir importação para produzir mais no país, ele ser autossustentável, autogerador de suas riquezas. Isso foi extremamente importante para a ideia da América Latina do que seria a questão da construção desenvolvimentista. Bom, na década de 60, foi criado também um chamado Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, que é o PNUD, que até hoje existe e contribui muito para a análise econômica, social, política e jurídica dos países em desenvolvimento. O Brasil é analisado a cada 2 anos nesse PNUD, com índices muito ruins, inclusive, é importante dizer. E, nesses termos, eu estou fazendo um resumo, uma síntese apertada, tá, Guilherme, para nós chegarmos no direito e no processo, mas é para dizer que, em 1998, quem ganhou um prêmio Nobel da economia foi um indiano chamado Amartya Sen. O Amartya Sen ele tem uma teoria do desenvolvimento como liberdade, que é uma teoria que definitivamente marcou muito essa minha teoria do processo civil de desenvolvimento, ou esse marco metodológico pelo qual eu trabalho, que é o processo civil como instrumento apto ao desenvolvimento.
Amartya Sen ele trabalha nessa teoria de desenvolvimento como liberdade com duas premissas muito importantes. Primeiro, seria a liberdade econômica. Foi decorrente do prêmio que ele ganhou no Nobel de 1998. A liberdade econômica seria a possibilidade das pessoas terem acesso ao mercado, possibilidade de escolha, portanto, não de monopólio, de escolha. A que tipo de sistema de saúde eu quero, a que sistema de educação eu quero, a que sistema de transporte eu quero, a que sistema de desporto eu quero, enfim, uma liberdade de escolha. E, paralelo à liberdade econômica, você tem liberdade política, que é a segunda premissa dele, que a liberdade política significa o quê? O respeito às garantias democráticas. Essa é a liberdade política. Eu ter respeito à minha liberdade democrática, às minhas garantias. E não só respeito às garantias, mas também a instrumentalidade dessas garantias. Que aí entra o Serviço Público da Justiça, que aí entra, de certa forma, o processo. Então, daí, você tem uma guinada, uma virada conceitual do conceito de crescimento econômico e desenvolvimento. Então, o desenvolvimento não seria crescimento econômico tão somente, mas seria um crescimento humano e um crescimento social. Daí nós temos o desenvolvimento humano e o desenvolvimento social. Então, o conceito de desenvolvimento hoje seria a alocação de recursos nos mais diversos setores da economia, de modo a melhorar os índices de bem-estar social, como melhorar os índices de desemprego, melhorar índices da alimentação, alfabetismo, da educação, portanto, do transporte, da malha rodoviária e da malha ferroviária, e do serviço público da justiça. São, então, melhorias em pontos estruturais para que você possa, então, ter um desenvolvimento humano e social condizente com uma expectativa de qualidade de vida. E você tem vários índices que medem isso. Por exemplo, a ONU tem um índice chamado Índice de Felicidade Bruta, que ela analisa os índices de felicidade daquela sociedade perante os serviços que ela possui. Tem o Barômetro Latino também. O Barômetro Latino analisa a densidade do cumprimento de contratos e de sentenças judiciais. Você tem uma ideia? O último Barômetro Latino, de 17 países analisados, o Brasil ficou em 15º em cumprimento de decisões judiciais, em cumprimento de contratos, atrás de Colômbia, atrás de Peru, atrás de Equador. Então, é de se notar que o conceito de desenvolvimento é a alocação de recursos nos mais diversos setores da economia, de modo a melhorar os índices de bem-estar social. Então, os índices de emprego, índice de saúde, índice de educação, índice de saneamento. Brasil, 92% da população não tem esgoto tratado. O que isso tem a ver com o processo? Muito. Nós vamos falar daqui a pouquinho. E o Serviço Público da Justiça, né? Que também é melhoria dos índices. Então, as questões estratégicas ou estruturais dos serviços brasileiros tocam muito no que fala de desenvolvimento. Então, não adianta ter uma balança comercial positiva se você investe mal. Porque tem uma outra questão também, Guilherme. Não é só adquirir riqueza, é como investir essa riqueza. Então, nessa parte introdutória de saber o que é desenvolvimento, eu tiro esses 10 minutos apenas para dizer o que é desenvolvimento e que é importante entender, então, agora, para não achar que desenvolvimento é balança comercial positiva. O que o desenvolvimento tem quando entra na ordem jurídica? O que ele representa? Quais os impactos dele na ordem jurídica? Se nós pegarmos a Carta Constitucional nossa, lá no preâmbulo da Carta Política, a Constituição de 88, já nos noticia a importância do desenvolvimento. O preâmbulo diz: nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, para instituir um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento. E por aí vai. A Constituição fala o termo desenvolvimento 28 vezes, nos seus 250 artigos. 28 vezes ela toca no termo desenvolvimento. Algumas vezes, por exemplo, o artigo 3º, no inciso 2, diz que os objetivos fundamentais da República do Brasil, a República Federativa do Brasil, é garantir o desenvolvimento nacional. Toca ainda nos artigos 21, inciso 10, com relação à competência para legislar, o 174 para o primeiro, etc. Bom, então, é um ponto essencial que a nossa Carta Política
já abre o espaço para a garantia do direito subjetivo ao desenvolvimento. E mais especificamente sobre a ordem jurídica. A ordem jurídica, o direito ao desenvolvimento. O que o direito tem, ou qual a relação necessária entre o direito e o desenvolvimento? A minha obra, tem um item especificamente que eu falo, direito e desenvolvimento, uma relação necessária. Então, especificamente, nós colocamos isso. Porque a ordem jurídica, ela pode ser ao mesmo tempo promotora ou obstaculizadora de avanço na qualidade de vida, na perspectiva de êxito do desenvolvimento. Logicamente, Brasil é um país de dimensões continentais e as formas culturais e de esboço legislativo permeiam de forma diferente cada ambiente do país. Se eu for na lei de introdução às normas brasileiras, está constando lá que ninguém pode se excusar de cumprir a lei alegando que não a conhecia. Num país onde 1 em cada 4 brasileiros não sabe ler? Como isso? Quer saber se aquele que sabe ler entende o que lê, que é o analfabeto funcional? Veja que há disformidades entre o texto legal e a realidade social, e o tecido social colocado. Mas veja só, Guilherme e ouvintes, quando as leis não são claras, ou suficientemente claras, você tem um problema de incerteza jurídica. Ontem mesmo eu estava publiquei no meu Instagram que a terceira turma do STJ decidiu que alimentos indenizatórios não levam à prisão. Se eu abrir a lei, em nenhum momento a lei distingue alimentos decorrentes de relação familiar com alimentos indenizatórios. Estou dando um exemplo de ontem, dia 18 de maio. É para dizer que quando a lei ela não é transparente, quando a lei ela é insuficientemente clara, nós não vamos depender tão somente da compreensão dela, mas de uma instância que vai dizer o que ela é. Isso é um problema também muito sério, porque isso causa insegurança, causa incerteza jurídica e causa também incapacidade de cumprimento de obrigação. Então, o direito tem um significado muito importante, impactante na qualidade de vida, na previsibilidade das decisões judiciais, na previsibilidade de uma lei que não é clara. Tem um autor americano chamado Jonathan Rye, que ele escreveu uma obra junto com o Andrei Schlipper, que trata basicamente do que é o primado do direito. Ele diz assim: o primado do direito significa, em parte, que as pessoas usam o sistema legal para estruturarem suas atividades econômicas, resolverem suas contendas. O que significa isso? Que os indivíduos devem aprender o que dizem as regras legais, estruturar suas respectivas transações econômicas, utilizando essas regras, procurar punir ou obter compensações daqueles que quebram as regras, e voltar-se às instâncias públicas, como os tribunais, como a polícia, etc., para a aplicação dessas regras. Então, você trabalha com previsibilidade nas suas relações intersubjetivas. E no momento que há uma quebra dessas regras, se elas não forem, na verdade, apartadas ou restauradas, você há de se ter um problema que envolve o risco da insegurança jurídica. E quando nós estamos falando da insegurança jurídica, nós podemos analisá-la de 3 formas. A segurança de que você tem o direito que está regulado em qualquer texto legal, a segurança do cumprimento da lei e depois a segurança jurídica de uma decisão judicial que transitou em julgado, que ela deve ser respeitada. Nós temos 3 acepções de segurança jurídica. Uma garantia do direito material, outra do cumprimento dessa garantia, e a outra, posteriormente, nas esferas públicas, buscar essa solução. Nós também temos o custo de transação, que é muito importante. O custo de transação, um produto fica às vezes muito mais caro, porque o empreendedor, o empresário, embute no preço do valor do produto a possibilidade de descumprimento do pagamento por aquele produto. Isso é extremamente importante. Veja bem, eu pego aqui na CNI, você tem um empresário do ramo de transportes que ele guarda pelo menos 5 bilhões ao ano para demandas trabalhistas, por não saber se vai ou não ser condenado, ou se aquilo que ele está relacionado, ou que aquilo que ele está, aquele serviço que ele está prestando, está sendo, numa questão até que envolveria aí a contabilidade e outras coisas mais, mas que se estaria sendo bem gerado ou mal gerado. E com esses 5 bilhões, ele poderia estar empregando pessoas.
Então, o que acontece é que o custo de transação se relaciona com a confiança de que as legislações serão cumpridas e que isso não terá prejuízos no valor do produto. Veja bem que isso tem uma relação também com fiscalização, que é uma facilitadora de criação de riqueza. Onde você tem fiscalização, você regula melhor a forma de entremer comércio. Você tem, então, o direito como impacto profundo e substancioso na qualidade de vida. Bom, a educação jurídica é uma questão extremamente importante, porque o reconhecimento do domínio cognitivo das pessoas, de conhecerem a sua legislação, envolve a fiscalização do cidadão também. Envolve a fiscalização da sociedade perante a aplicação do direito. Uma sociedade que é melhor gerida cognitivamente, ela consegue, certamente, exigir mais da qualidade do serviço, da qualidade do produto, e, com isso, envolve, certamente, a qualidade de vida. Então, quando você potencializa uma sociedade com conhecimento jurídico, você consegue potencializar melhor a qualidade de vida daquela. E isso é desenvolvimento. Investimento em educação é desenvolvimento. Eu me lembro de que, numa época do meu estágio doutoral, eu fui à Argentina, eu estava discutindo sobre a harmonização legislativa do consumidor do Mercosul, foi até uma das minhas obras, e tenho várias obras nesse assunto. Na Argentina, a Constituição era entregue de casa em casa, como um catálogo telefônico. Se você vai ler ou não vai ler, é uma outra questão. Mas um índice baixo de analfabetismo, 3% da população. Aqui no Brasil, quiçá você consegue comprar, e quando compra, 10, 15, 20 reais uma Constituição. Mas para comprar, você tem que saber ler, né? Então, é um caminho que leva a outro. Veja só, então, que hoje no Brasil, conhecimento no geral e conhecimento jurídico no particular são bens de primeira necessidade e geradores de poder. Por isso, grande parte da população sequer tem qualquer tipo de poder, porque não tem um comando do conhecimento. Bom, eu poderia traçar aqui outras tantas questões de direito e desenvolvimento, mas eu vou partir para o processo. O que o processo possui de impacto na melhoria de qualidade de vida? É um outro trecho que eu coloco na minha obra, que é Processo Civil de Desenvolvimento, Flexos e Reflexos de uma Relação, que exatamente nós ali tentamos demonstrar como o impacto do processo civil e do seu gerenciamento traduzem em melhoria ou prejuízos a uma qualidade de vida. Uma primeira análise que é importante colocar se traz do aparato jurisdicional, Poder Judiciário. O Poder Judiciário, primeiro ponto que deve ser colocado, já parafraseando aqui Zaffaroni tem uma obra chamada Poder Judiciário, Crises, Acertos e Desacertos. Zaffaroni diz que o Poder Judiciário precisa reconhecer que ele é governo. E o Poder Judiciário é governo, ele querendo ou não querendo. Um juiz, com a sua decisão, ele emprega e desemprega. O juiz, com a sua decisão, ele aumenta e diminui a taxa de juros. O juiz, com a decisão, ele pode diminuir a nutrição ou aumentar a nutrição. O juiz, com a sua decisão, pode abrir um leito hospitalar ou fechar um leito hospitalar. O impacto de uma decisão judicial pode causar acessibilidade ou não acessibilidade a um deficiente, a um idoso, a uma gestante, a um doente, a um preso. Nós estamos falando de questões estruturais e que as decisões judiciais causam impacto nisso. E se nós olharmos de fora o aparato jurisdicional brasileiro? No último Justiça em Números, que é o que nós podemos nos agarrar numa análise empírica e quantitativa do Poder Judiciário, e que, graças a Deus, tem isso hoje, porque na Emenda Constitucional 45 de 2004, onde foi criado o Conselho Nacional de Justiça, há quase 20 anos atrás, não tínhamos pesquisa alguma. Eu lembro Barbosa Moreira me dizendo, em 1996, quando ele estava no tribunal, ele tentou trabalhar radiografia do TJ do Rio, e ele criaram vários obstáculos a que ele não pudesse saber qual era o recurso que se demandava mais, qual eram as varas que demoravam mais, qual era o custo do judiciário carioca. Enfim, ele tentou fazer essa radiografia no estado do Rio de Janeiro e não conseguiu. E eu me lembro ele falando para mim, Gaio, quanta resistência eu tive e não consegui levar a cabo com relação à radiografia do judiciário brasileiro. E, evidentemente, que se era o judiciário uma caixa preta, no início dos anos 2000, hoje ele ficou mais acinzentado, né? Melhorou com a Justiça em Números um pouco. E se você observar, por exemplo, a despesa do judiciário brasileiro,
A despesa do judiciário brasileiro é de 100 bilhões, 1,3% do PIB, que não é muito distante, por exemplo, da saúde. A saúde são 160 bilhões, a educação são 118 bilhões. E o judiciário são 100 bilhões. Entretanto, 92% desses gastos é com pessoal, salários e aposentadoria. O que sobra para tecnologia, o que sobra para recursos materiais, é algo irrisório se comparado à dimensão do gasto. E aí nós vamos falar de processo eletrônico. Lindo, maravilhoso. Que maravilha. Quando o investimento não é grande, porque não tem, inclusive, para investir, mas mais do que isso, Guilherme, ouvintes, mais do que isso, 1 em cada 4 brasileiros possui acesso à internet. Nós temos 55 milhões de brasileiros que possuem acesso. E eu estou falando acesso, não é acesso de qualidade, não é pegar emprestado o celular do pai e da mãe, não é pegar emprestado o roteador do vizinho, o wireless do vizinho. Estou falando de política pública para acesso à informação, que nós não temos nesse país. A exclusão digital. E falando aqui de processo eletrônico, como se fosse a questão de uma vanguarda. Mas isso é criado para a região Sudeste e Sul. As legislações, aliás, pensam na legislação na região Sudeste e no Sul. Não pensam no Norte e Nordeste. A legislação no Brasil não pensa aonde a realidade do Brasil se encontra. Isso é um ponto que estrangula o desenvolvimento do país. Cada um de nós paga R$ 475 ao ano para manter o Poder Judiciário funcionando. Nós temos 17.988 mil juízes, 267 mil servidores, e processo em andamento. Nós temos 75,4 milhões de processos em andamento, o que também não corresponde à exatidão, porque no próprio Justiça em Números coloca aqui processos suspensos, processos baixados da instância superior para inferior, questões que envolvem execuções paralisadas, ou suspensas, isso não está incluso nesse acervo. Então, nós temos 75 milhões, temos muito mais. Uma média de um processo a cada 2 brasileiros. O que é humanamente impossível. A cada ano entrando 30 milhões de processos no Poder Judiciário. Ainda que o Poder Judiciário tenha sido positivo na diminuição do acervo, mas entra mais do que sai. Nós temos a cultura bélica no país, a cultura do conflito, em detrimento da cultura do consenso. E isso vem da educação. Isso não vem da diminuição de processos, como se quer diminuir o processo, -1, quando você não ataca a raiz. Você não dá cura. Você dá o remédio, mas não dá cura. O problema nosso é de uma moléstia cultural que advém de anos. Veja só vocês que o Brasil foi colonizado por Portugal. Por mais que Portugal não goste, ele foi colonizado durante um bom tempo pela Espanha. Se eu for na Carta Constitucional Espanhola, artigo 117 da Constituição Espanhola, eu vou ver lá que está escrito: a justiça é feita para o povo em nome do rei. Até hoje. Ou seja, tudo deve passar pelo togado. E isso nós temos no Brasil. A ideia é que tudo deve ser levado ao Poder Judiciário. Exatamente porque lá atrás eu disse que nós temos uma baixa densidade normativa, nós temos uma quebra contratual frequente, nós temos uma baixa densidade no cumprimento de decisões judiciais, moléstias culturais que vão desencambar o quê? No Poder Judiciário novamente. E eu falo na obra que nós trabalhamos fazendo uma analogia física, nós trabalhamos com as forças centrípetas e com as forças centrífugas. Forças centrípetas, o Poder Legislativo legisla mal e o Poder Executivo fiscaliza mal. Isso desemboca no Poder Judiciário, com demandas coletivas, entre outras. O Judiciário devolve como? Qual a qualidade das decisões que ele devolve? Devolve decisões com baixa densidade normativa, com baixa densidade regulatória. Então, você tem forças centrípetas e forças centrífugas que se degradeiam a todo momento. É a questão da politização do judiciário e judicialização da política. Então, são questões contínuas no nosso aparato brasileiro. E esses reflexos de decisões judiciais, eu chamo os reflexos de decisões judiciais, levam, então, à qualidade delas perante a sociedade. Os processos estruturais, que talvez sejam aqueles que mais se assemelham com essa teoria nossa do processo civil de desenvolvimento,
eles trabalham isso, a reestruturação de serviços públicos ou privados, de modo a melhorar a qualidade deles e oportuná-los à entrega à população por melhoria de qualidade. Seja companhias energéticas, seja companhias de água e saneamento, né? Ou prestação de serviço, de um modo geral. E aqui eu coloco o judiciário também. O judiciário poderia entrar com um processo estruturante. Talvez o judiciário seria uma vítima do processo estruturante, né? Ele precisasse estruturar, porque, evidentemente, não é de hoje. Se nós pegarmos em 1975, o ministro Eloy da Rocha, presidente do Supremo Tribunal Federal, abertura dos trabalhos em 1975, ele já diria no diagnóstico que o Brasil andava de avião e o judiciário andava a pé, em 1975. Que as demandas idênticas, a gente vê hoje RDR, por exemplo, lá as demandas idênticas eram dos servidores públicos, ele reclamava disso. Reclamava da baixa formação do magistrado brasileiro, reclamava da baixa qualidade do ensino jurídico no Brasil. Em 1975, reclamava da quantidade de demandas daquela época, que era na fase de 80 mil, e não de 75 milhões. Então, é um problema estrutural de uma moléstia cultural, que não resolveu em quase 50 anos, e que não será com legislação tão somente que resolverá, ou desjudicializar que resolverá, porque os conflitos continuaram permanentes por uma cultura ou moléstia grave, que é a moléstia da política do conflito, não a política do consenso nesse país. E aí eu vou para os flexos agora. Eu, pelo menos, eu escolhi 2 flexos. O que seriam os flexos? Enquanto os reflexos são o que as decisões judiciais refletem na sociedade, agora eu vou para os flexos. O que o comportamento, o modo de ser do processo civil reflete na qualidade de vida, no desenvolvimento. Então, são os flexos. Teríamos vários, mas eu fiz questão de eleger 2, que seria o tempo e a efetividade. Vou começar pelo tempo. O que o tempo poderia nos sugerir como óbice à qualidade de vida? É lógico que o tempo ele tem um primeiro ponto que é essencial, que é a necessidade de evitar a penúria daquele que busca o serviço público da justiça para ser mais feliz ou menos infeliz. Quando eu procuro o Poder Judiciário, eu sempre chamo, Guilherme, gosto sempre de frisar, serviço público da justiça. Eu falo mais serviço público da justiça do que Poder Judiciário. Então, o serviço que nós pagamos R$ 475 ao ano para poder funcionar. Nós somos consumidores desse serviço. E é evidente que, quando se vai ao Poder Judiciário, você vai buscar ser mais feliz ou menos infeliz. Ninguém vai querer Poder Judiciário para ser mais infeliz. E o tempo, a demora de uma demanda judicial, para nós compreendermos se ele é razoável ou não é razoável, a complexidade da demanda vai falar muito sobre isso. Ainda que no artigo 5º, inciso 78, diz que é necessário, né, é um direito fundamental processual, a duração razoável do processo, vai depender da complexidade dele. Posso pegar um inventário litigioso com mais de 20 herdeiros, 30 herdeiros, e é natural que ele tenha um lapso temporal mais avançado. Mas, veja você, vamos pegar aqui a Justiça Estadual brasileira, que detém 85% do acervo de processos no Brasil. A duração de um processo na Justiça Estadual brasileira é de 8 anos e 6 meses. 8 anos e 6 meses. Primeiro grau, 3 anos e 4 meses. Segundo grau, 11 meses. Cumprimento de sentença, 4 anos e 3 meses. Então, 8 anos e 6 meses. Em sã consciência, você recebe um cliente no seu escritório. Você vai dizer para ele, você está disposto a esperar 8 anos, 6 meses para que a sua demanda seja realizada? E digo mais, é 8 anos, 6 meses, sem ter certeza que ao final e ao cabo, você terá o seu direito entregue. Porque aí entraria a crise da execução, que comporta aí, basicamente, 57% do congestionamento dos processos judiciais. A execução em si ela tem 92% de congestionamento. Colocando uma fiscal aqui também. Ou seja, significa, a cada 100 processos, 92 não são resolvidos. E, no geral, a taxa de congestionamento do Poder Judiciário brasileiro hoje é de 73%. Ou seja, a cada 100 processos, 73 não chegam ao seu final. Para se perceber o panorama da jurisdição brasileira e o tempo colocado aí dentro.
É lógico que o tempo reflete no desenvolvimento, porque inibe investimento no país. O tempo causa insegurança jurídica. O tempo causa imprevisibilidade. Eu não posso prever minhas relações. Na Europa, desde a Carta dos Direitos Fundamentais Europeia de 2000, o direito ao cotidiano estável é um direito fundamental. O direito ao cotidiano estável é um direito fundamental. Nós não temos cotidiano estável no Brasil. A imprevisibilidade é a regra. E causam dois problemas nesse caso. Primeiro que a morosidade reduz significativamente o valor do ganho. O Poder Judiciário não tem um indexador que vai indexar a sua ação de acordo com os juros de mercado. Então, você tem um primeiro problema, que é o aviltamento ao valor de ganho líquido. Uma demanda que dura 8 anos e 6 meses, você não tem o mesmo valor líquido que antes. Então, você perde em poder aquisitivo. E o segundo problema é que a demora é um incentivo a ir ao Poder Judiciário. Para aquele que descumpre, é um incentivo. Ele quer que vá mesmo ao Poder Judiciário. E veja só que países de primeiro mundo desenvolvidos também possuem esse problema. A The Economist, ela noticiou há pouco tempo atrás que as companhias de seguro da Inglaterra prefeririam que a demanda fosse para o judiciário, pela demora, pelo tempo de demora. Eu coloco na minha obra os índices da OCDE, de uma organização mundial, né, de economia e desenvolvimento, em que mostra a demora dos processos na Itália, em Portugal, na Inglaterra, na França, que são demoras pesadas, não como as nossas, mas são demoras muito pesadas. Então, veja só, a Itália tem uma demora tão ou maior do que a nossa. Mas, volto a dizer, os custos de transação num processo em que o tempo corrói a expectativa de qualidade de vida. Alguém que entra na Previdência Social espera seus 7, 8 anos de demanda e que, ao sair, ele precisava do benefício previdenciário para aquele momento e não consegue tutela provisória, ele pena. Tem clientes que estão esperando aposentadoria há 4, 5 anos. E vivem como? E como esse cidadão vive? E, para não me alongar mais, vou para o segundo. Também, quem quiser, tem a obra aí para poder ler, que eu aprofundo muito mais esse conteúdo. E o segundo flexo é a efetividade. A efetividade das decisões judiciais. E que é um problema, Guilherme, ouvintes, do mundo inteiro. A execução é um problema mundial. Há 10 anos atrás, Roger Perrault, um grande jurista francês, dizia que, na França, ser devedor não era mais sinal de desonra, e não pagar seus créditos não era mais sinal de vergonha. Em Portugal, nós temos a crise do cheque sem fundo, por exemplo. A crise da execução no mundo, ela é premente e evidente. E veja você que nós temos um modelo de efetividade que não é eficácia. Eficácia é um outro efeito. Eficácia é qualquer efeito. Efetividade é você ter o bem da vida ao final de um processo judicial. Que nada mais é que aquele conceito clássico de que eu venda, talvez o melhor conceito de processo para mim, de todos os tempos, em que na sua obra de SAG de Direito Processual Civil, no volume 1, de 1933, ele diz que o processo deve dar a quem tem um direito exatamente aquilo que ele teria direito, caso o seu direito material não fosse inadimplido. É exatamente isso. O processo tem que te dar o direito, exatamente aquilo que você teria direito, caso o seu direito material não fosse aviltado. Esse, ao fim e ao cabo, esse é o préstimo do processo, esse é o préstimo do Serviço Público da Justiça. Eu ir nele ter de volta aquilo que me foi tirado, como se nunca tivesse sido me tirado. Não dá para inventar a roda. Esse conceito que eu vendo é este. É por isso que o Estado tem o monopólio da jurisdição, para tentar te devolver aquilo que você teria. E, de fato, isso não acontece no sistema processual brasileiro. Ainda que tenhamos avanços no cumprimento de sentença, tímidos, questões que envolvem protesto da sentença, a possibilidade, a averbação premonitória, foi um avanço interessante, as questões que envolvem cisbajude, renajude, infojude, serajajude, que é a busca ou investigação patrimonial dos bens do devedor. Eu falo isso muito nas minhas instituições de direito processual civil, né? Escrevo letras e letras sobre esse assunto, da investigação patrimonial. Ainda que tenhamos a possibilidade de penhora de bens,
ou bloqueio de valores pecuniários em conta, mesmo antes da penhora, mas poder ter nos bloqueio, ainda liminarmente, sem a oitiva do executado. Ainda que tenhamos medidas típicas e atípicas, lá do 536, parágrafo 1º, 139, inciso 4, ainda que tenhamos tudo isso. Há um problema de crédito no Brasil. Há um problema de não ter dinheiro. O que se faz, por exemplo, em Portugal, se ajuda com até 20% do valor da causa na busca de patrimônio do devedor, o Estado ajuda, mesmo com a judicialização, que a gente pode falar em outro momento, mas o fato é que o problema do Brasil não é procedimental. O procedimento da execução no Brasil não é ruim. E, aliás, com o advento do CPC de 2015, o ambiente que menos se modificou foi a execução, legislativamente falando. Até pelo fato de que nós tínhamos ainda construção jurisprudencial baixa com as leis de 2005 e 2006 e que não conseguiu sequer gerar uma produção jurisprudencial qualitativa que pudesse dar guarida à reflexão crítica e judicante sobre o assunto. Então, o CPC de 2015 veio com uma questão tautológica, muito mais colocou do que retirou questões no livro 2, a parte especial. Mas é interessante colocar que a falta de efetividade, a falta de certeza de deter o bem da vida molestado, aumenta os custos de transação também. Porque o investidor vai querer investir num país ao qual não lhe dá certeza de que ele vai ter de volta aquilo que ele perdeu, que é exatamente o não pagamento da dívida, o não pagamento do serviço, o não pagamento do produto, o inadimplemento absoluto ou relativo. Isso é um flexo que traduz, então, em um empecilho à melhoria de qualidade de vida. Porque se eu vou ao judiciário para ser mais feliz ou menos infeliz, eu vou para buscar qualidade de vida. E eu tenho do judiciário diminuição na minha qualidade de vida. Diminuição no meu poder aquisitivo. Diminuição na minha expectativa de fruição, uso e gozo de um bem. E exatamente esses dois flexos é que vão traduzir em óbice o avanço do desenvolvimento com melhoria de qualidade de vida. E o processo tem uma significativa, posso dizer, vital importância num país como o nosso, periférico, onde o acesso à justiça é bem de primeira necessidade. Você note bem, Guilherme, que em 2019, quando eu estava lecionando a execução na Europa, eles não analisam o processo com melhoria de qualidade de vida. Porque o acesso ao poder judiciário é um acesso não necessariamente de primeira necessidade. Exatamente porque não há um abarrotamento do poder judiciário, tenta se resolver as demandas antes de chegar ao poder judiciário. E aqui eu posso sugerir outros podcasts nossos sobre meios propícios à solução de conflito, posso sugerir outro podcast sobre desjudicialização da execução, e aí eu vou poder trabalhar mais essas questões. O que aqui nós estamos colocando é a nossa teoria metodológica de um olhar do processo civil como instrumento apto ao desenvolvimento, como instrumento apto à melhoria de qualidade de vida, como instrumento apto a tornar as pessoas mais felizes ou menos infelizes. Então, o comportamento do serviço da justiça, com as suas decisões, causando reflexo na sociedade, e o comportamento do processo, com os seus atores, com a sua forma de ser, que eu chamo de flexos, vão traduzir para bem ou para o mal nos avanços desenvolvimentistas na seara humana e social da qualidade de vida no Brasil. Professor Gaio, muitíssimo obrigado pela exposição, belíssima exposição, diria eu, assim como todos os que cá nos prestigiam com a sua audiência. Eu tenho dois questionamentos, né, diante da relevância e importância desse tema que o senhor nos trouxe. Seriam eles, o primeiro, né, será, né, que seria o Código de Processo Civil o espaço para aprimoramento dessa temática, né, ou será que seriam políticas públicas ou ambos ou algum outro local? E fazendo um gancho já nessa perspectiva, penso eu, pela magnitude da proposta, belíssima proposta, que ela transcende, sem dúvida alguma, paradigmas do instrumentalismo, do neoprocessualismo,
Poderíamos falar que o processo civil e desenvolvimento representaria uma nova fase ou etapa metodológica da ciência processual brasileira? Muito obrigado. Bom, querido Guilherme, excelentes provocações, excelentes perguntas e indagações. Vou começar, então, pela primeira. Certamente, o espaço legislativo é um espaço extremamente importante, porque o espaço legislativo, ele, conforme eu disse, ele traduz em possibilidades de obstáculo ou avanço na questão que envolve qualidade de vida. É logicamente que as políticas públicas, elas, uma vez bem intencionadas, aperfeiçoadas e implementadas, elas facilitam muito o comportamento social. Uma sociedade que está satisfeita com a qualidade de vida ao qual ela se coloca, ela certamente ela tem muito mais o espírito pacificador do que o espírito bélico. Então, as políticas públicas, de uma maneira geral, né, em pontos sensíveis, estruturais dos serviços concedidos à população, elas representam, sim, significativamente um avanço na qualidade de vida. Quando você avança a combater bolsões de pobreza, bolsões do analfabetismo, de saneamento básico, você acaba minorando impactos em outros serviços, como o próprio serviço judiciário, o serviço judicante. Eu poderia dizer que o judiciário é responsável pelas demandas que chegam a ele? Não necessariamente. Certamente que a atividade jurisdicional brasileira, que é prestada muito séria, né? Nós temos tribunais muito sérios, juízes muito abnegados, trabalhadores, isso é inegável, temos advogados, na sua grande maioria, bem-intencionados. Certamente que, fazendo cada um o seu papel, você teria uma qualidade da prestação do serviço da justiça inegavelmente mais qualitativa. Mas creio que a legislação ela contribui para avanços numa demarcação pedagógica do comportamento do tecido social. Mas uma legislação ela tem que ser acompanhada também de uma fiscalização. Só a legislação por si, eu vou colocar aqui o que o Ehring dizia, né? Que está na lei, mas não está na vida, não é um direito, é um fantasma do direito. São só palavras. É preciso que a população também se identifique com aquilo que ela está sendo regulada. Não adianta você ter, por exemplo, um Código de Defesa do Consumidor como o nosso de um país desenvolvido, mas ter um serviço prestado, um produto de um país periférico. A legislação ela tem que ser particularmente proporcional à qualidade e ao desenvolvimento que aquele país sugere. Por isso que muitas vezes nós somos reféns de comparação com legislações de países desenvolvidos, quando eles não têm a mesma realidade que nós. Nós temos que dialogar com os países que têm os mesmos problemas que o nosso. Países como Uruguai, Argentina, Paraguai, Peru, Equador, Venezuela, nós temos que dialogar com países que têm os mesmos problemas estruturais com que os nossos. Assim nós avançamos em troca de experiências, em troca de comportamentos legislativos e sociais. Então é uma combinação. Se é para responder de uma forma um pouco mais categórica, é a legislação que deve ser avançada de acordo com, certamente, a complexidade das relações hoje. É preciso avançar melhor na legislação processual. Temos propostas importantes, seja na área do processo de conhecimento, na área de recursal, na área de execução. E as políticas públicas que devem avançar concomitantemente com o país. E não quero te dizer também que legislar com qualidade é exercer política pública, só pela esfera do legislativo. É preciso compreender que legislar positivamente é também empregar esforços em qualidade de política pública. Com relação à segunda pergunta, creio que sim. A perspectiva do olhar do processo civil sendo um meio apto a gerar ou potencializar desenvolvimento, e aqui desenvolvimento humano e social, traduzido em qualidade de vida, sim. É uma fase metodológica, uma nova fase metodológica, uma forma de olhar o processo como ele não foi jamais olhado aqui em um país em desenvolvimento como o nosso. Então, é importante dizer que o instrumento processo, que é um instrumento da jurisdição, mas também um instrumento de garantia do cidadão, ele deve ser vetorizado a prestar compromisso a partir do Serviço Público da Justiça, que maneja esse processo, a ser um instrumento de inclusão social. Um instrumento de melhoria de qualidade de vida, seja através das decisões, que aí são os reflexos, seja através do seu olhar interno no seu modo de ser, que são os flexos, que aqui o tempo e a efetividade como isso. Então, é sim uma nova fase metodológica de olhar o processo civil brasileiro. Este é o Processo Cast. Hoje tivemos a felicidade de receber o professor Antônio Pereira Gaio Júnior para tratar o tema Processo Civil e Desenvolvimento. Acompanhem o professor Gaio nas redes sociais, gaiojunior.adv.br.
Lá, além das redes sociais, vocês também encontram todo o seu vasto acervo teórico e os meios para entrar em contato com o nosso convidado. Neste episódio, tivemos a felicidade de fazer uma parceria com a editora Totti e conseguimos de presente para você ouvinte 30% de desconto em todas as obras de autoria ou organizadas pelo professor Gaio. O processo é bem simples. Entrou no site, selecionou as obras do professor Gaio. Quando for fechar a compra, digitem o código GAIO30. Atenção! O desconto é válido apenas até a publicação do próximo episódio do Processo Cast em junho. Agradeço à editora Totti pela confiança e carinho de sempre. Sigam-na no Instagram, @editora-totti, e digam que foram pelo Processo Cast. Meu querido amigo Gaio, gratidão é a palavra, ter tempo da tua disputadíssima agenda e do teu período de descanso e pela aula de hoje que foi belíssima e cirúrgica. Algum recado final? Guilherme, querido, primeiro te parabenizar por esse canal de informação. Você aqui também está fazendo ou contribuindo para o desenvolvimento, né? Você está disseminando conhecimento, você está disseminando informação jurídica, que no Brasil, um país em desenvolvimento, traduz em poder. Quanto mais você souber, quanto mais você ouvir, quanto mais você ler, mais você tem a sua própria autodeterminação. Isso que é importante, nós podemos ter opção de escolha do que temos na vida. Então, eu parabenizo a você por esse canal, agradeço a todos os ouvintes que disponibilizaram o tempo para nos ouvir e ouvir nossas reflexões. Quem quiser também ingressar no meu Instagram lá, Júnior Gaio, no Facebook também, no Twitter também, e no site, conforme o Guilherme já disponibilizou. Será uma alegria. No site da editora Totti, que aí nos disponibilizou esse desconto incrível, tenho certeza que ninguém vai perder. E, enfim, está à disposição aqui, Guilherme, para quantas outras vezes você me convidar, estarei com a maior alegria, maior disposição, maior interesse, maior satisfação em poder aqui contribuir com as reflexões críticas do processo civil dos nossos tempos. Tá bom? Um grande abraço e um forte abraço a todos os ouvintes. Vejo vocês no próximo episódio. Até mais. Tchau.